Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre reforço escolar e psicopedagogia clínica. Você sabia que muitas profissionais ainda confundem essas duas funções? E esse erro pode e vai prejudicar o seu atendimento, o seu posicionamento, a sua carreira e principalmente os resultados do seu atendimento na vida dos seus pacientes. Mas calma que a gente vai explicar e vai deixar tudo certinho aqui nesse vídeo agora, certo? Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não está inscrita, porque aqui comigo você vai aprender a prática do atendimento psicopedagógico, você vai aprender sobre a psicopedagogia clínica, orientações diretas para você colocar em prática mesmo na sua rotina, no seu dia a dia. Então, se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha esse conteúdo para outras profissionais que também precisam ter um atendimento de excelência e também me segue lá no Instagram, no @fernanda.garlizete, que eu também falo muito sobre esse assunto por lá. Bora? Então vamos lá, o que acontece quando você não tem clareza da sua atuação? Não é nem da profissão, é da sua atuação. A psicopedagoga clínica que faz o atendimento ali dentro do seu consultório, do seu espaço de atendimento, um atendimento individual com seus pacientes, é completamente diferente da atuação de uma professora de reforço escolar. Eu vou explicar. Vamos lá, todos os nossos pacientes, todos os seus pacientes vão chegar no seu atendimento com dificuldades na aprendizagem. E o nosso trabalho, ele é sempre voltado à dificuldade da aprendizagem escolar. Mas, Fernanda, se ele vem com uma queixa de dificuldade de aprendizagem escolar, como que eu vou fazer a minha investigação e o meu tratamento? Não seria aplicar atividades pedagógicas para que ele melhore na escola? Não, é aí que está o erro. Vamos lá então. Quando a gente fala em atendimento psicopedagógico, muitas profissionais entendem que estamos ali muito relacionadas à área da educação e que a nossa atuação prática no atendimento, na clínica, no consultório, no dia a dia, é aplicar atividades de reforço escolar. Atividades pedagógicas que vão fazer com que os nossos alunos, pacientes, melhorem na escola. Primeiro ponto, que o seu paciente não é seu aluno, tá? Então você jamais vai tratar aquele paciente como seu aluno, porque ele é aluno na escola, ele é aluno da professora. Quando você está no seu ambiente clínico, você é uma profissional, uma especialista da aprendizagem, você não é uma professora. Então você sai do papel professora, mesmo que você tenha aí formação na pedagogia, mesmo que você dê aula no período contraturno, não tem problema. No consultório, você não é uma professora. Essa é a principal clareza que você precisa ter para seguir os seus atendimentos com excelência, com maestria e gerar resultado, que é o nosso principal objetivo aqui, fazer com que os seus pacientes tenham resultados de verdade. Mas, Fernanda, quando o paciente chega para mim, que ele me traz uma queixa, é sempre uma queixa relacionada à dificuldade de aprendizagem e é sempre voltada à área escolar. Por que eu não posso aplicar atividades pedagógicas? O nosso paciente, o meu paciente, o seu paciente, ele vai sim chegar sempre com uma queixa de dificuldade escolar, porque essa é a nossa especialidade. Nós somos especialistas da aprendizagem e o nosso olhar, a nossa investigação e a nossa intervenção é sim para que o nosso paciente melhore o desempenho escolar. Mas não é só isso. Nós não estamos focadas só no paciente melhorar as notas dele. Nós não queremos só que ele melhore nas disciplinas. Nosso objetivo também é promover qualidade de vida. E o nosso olhar, ele é totalmente diferenciado. Olha só, quando o paciente chega, por exemplo, com dificuldade na disciplina de matemática, é muito comum que você tenha essa demanda. Ele está com muita dificuldade na disciplina de matemática, então ele vai chegar aqui para você. Como vai ser a sua investigação? Você vai investigar ali a matemática dele? Como que ele está, o conhecimento na matemática, se ele sabe fazer as operações, se ele tem o sentido numérico, você vai voltar e dedicar a sua investigação somente para isso? Não. Claro e óbvio que você também olha isso, mas o seu olhar é clínico, o seu olhar é terapêutico, é completamente diferente. Nós investigamos exatamente quais são as habilidades que são essenciais para que aquele conhecimento da matemática aconteça. Como especialista da aprendizagem, você sempre olha a raiz do problema, você sempre olha naquilo que antecede o problema. Então nós não trabalhamos diretamente com a matemática, e sim com as habilidades cognitivas que estão envolvidas na matemática. Então, para o paciente conseguir realmente aprender a matemática, conseguir fazer as operações, para ele conseguir fazer um cálculo mental, por exemplo, existem algumas funções cognitivas que precisam estar ativas naquele momento,
Por exemplo, as funções executivas. Ele precisa ter um planejamento, né, uma flexibilidade de pensamento, um planejamento, ele tem que ter um controle inibitório. Na matemática, é muito importante que ele tenha uma orientação espacial. Todas essas habilidades são as habilidades que nós não só investigamos, mas também são as habilidades que nós fazemos a intervenção, que nós estimulamos. Então, por que é diferente? O trabalho do reforço escolar cabe à professora, porque ela trabalha com a disciplina escolar. Ela sim vai reforçar esse conteúdo, vai trazer atividades pedagógicas, ela vai fazer esse trabalho totalmente direcionado na disciplina escolar. Só que o paciente que tem ali uma dificuldade de aprendizagem, ele só vai conseguir passar dessa fase do reforço, só vai conseguir realmente liberar esse processo de aprendizagem se as funções cognitivas dele, se o desenvolvimento dele, o desempenho dele estiver íntegro, estiver estimulado. E é aí que entra a psicopedagoga. Então, as duas profissionais, elas trabalham juntas, muito comum que as duas trabalhem juntas. As professoras de reforço nos auxiliam demais no nosso atendimento, porque nós estimulamos no consultório e os nossos pacientes, quando são alunos delas, começam a desempenhar melhor, começam a evoluir, começam a ter mais facilidades com os processos de aprendizagem. Para simplificar, vamos colocar assim: a professora trabalha com conteúdo escolar, ela trabalha naquilo ali que a gente está vendo que a pedagogia trabalha, ela está ali em cima dessas atividades. E nós estamos trabalhando naquilo que ninguém vê, nas causas, a gente está trabalhando na raiz do problema. Eu gosto sempre de simbolizar uma árvore. Então tem a árvore, tem o seu tronco, tem a copa da árvore. Então todo mundo vê os frutos das árvores, se ela está verdinha, se ela está bem, se ela está saudável. A gente vê o tronco, só que o que nós não vemos são as raízes dessa árvore, que muitas vezes estão ali por baixo da terra. Muitas vezes não, né? Sempre tá. Uma boa árvore, uma árvore forte, ela tem uma bela de uma raiz. É exatamente aí que nós trabalhamos. A psicopedagoga e a neuropsicopedagoga, como especialistas da aprendizagem, elas trabalham sempre na raiz, naquela parte que ninguém tá vendo, naquela parte que ninguém acessa. É ali que a psicopedagogia entra. Certo? Então nós fazemos toda essa preparação, considerando a parte cognitiva, considerando a parte social, a parte emocional, a gente considera tudo, mas tudo sempre na raiz, sempre aquilo que ninguém está vendo. E essa é a grande diferença. Então, se você é psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, não sabe como começar os seus atendimentos e por um acaso está dando aulas de reforço por achar que é mais fácil, ou porque é algo que você domine, eu entendo muito isso, não tem problema nenhum, aliás, tem problema sim, mas eu entendo a sua escolha, porque você não sabe mesmo o que fazer na prática, ninguém te ensinou e tá tudo bem. Mas agora você tá aqui comigo, você já sabe o que fazer na prática, agora você sabe onde buscar direcionamento para não errar novamente. Quando você é psicopedagoga e se comporta como uma professora de reforço, você não só está fazendo o papel de outra profissional, você está fazendo o trabalho de uma outra profissional, que é o da professora. Quando você faz isso, você começa a ter problemas de posicionamento. Por quê? Porque as pessoas começam a enxergar a psicopedagogia como aulas de reforço. E não é. O trabalho da psicopedagoga é completamente diferente. E todas as pessoas precisam saber, principalmente a profissional da psicopedagogia. Principalmente você que é ali especialista tem que saber, tem que ter clareza da sua atuação, tem que saber exatamente o que você deve fazer no seu consultório. Quando você não tem posicionamento, as pessoas elas não valorizam o seu trabalho, as pessoas elas não pagam o valor justo pelo seu trabalho, as pessoas não entendem aquilo que você faz, as pessoas não te procuram, porque se é para dar uma aula de reforço, ela vai para a professora de reforço. Segundo ponto que é prejudicado, se o seu posicionamento é prejudicado, você também vai ter dificuldades de crescer na sua carreira, você vai ter dificuldades de conseguir pacientes, você vai ter dificuldades de ganhar mais dinheiro com isso, você vai ter dificuldades de se posicionar como uma profissional. E o pior de tudo, esse eu acho que é o prejuízo mais grave de todos que você vai ter se você se comporta dessa forma. Os seus pacientes não vão evoluir. Os resultados dos nossos pacientes, os resultados dos seus pacientes devem ser sempre uma prioridade no seu atendimento. Todo o seu atendimento é focado para que ele melhore, para que ele tenha qualidade de vida. Não só para que ele melhore as notas, para que ele viva melhor. Esse é o seu objetivo enquanto terapeuta, enquanto profissional da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. O nosso objetivo é sempre promover qualidade de vida. E nós fazemos isso através da aprendizagem.
Quando você não se comporta como uma profissional da aprendizagem, quando você não faz o que deve ser feito, você prejudica diretamente a evolução do seu paciente, porque ele não evolui, ele vai ficar mais tempo com você em terapia, ele vai ficar mais tempo lá na aula de reforço, inclusive, ele vai ficar mais tempo patinando sem ter resultados. Então, seja assertiva, tenha clareza sobre aquilo que você faz, tenha clareza sobre a sua atuação. Se você ainda tem dúvida, se você não sabe, se você ficou mais confuso ainda aqui, vai lá no meu Instagram, me procura, que eu tô aqui para te ajudar, para te orientar, para te trazer esta clareza no seu atendimento. Tem o método PAP, minhas alunas todas aplicam. O método PAP, ele ensina o passo a passo do dia a dia do atendimento psicopedagógico. Você não precisa ficar mais nessa confusão e, principalmente, não precisa mais ficar dando aulas de reforço achando que você está fazendo um atendimento psicopedagógico, combinado? Então agora você já sabe a diferença entre psicopedagogia clínica e reforço escolar, e você já sabe que reforço escolar não é psicopedagogia. E agora que você já sabe de tudo isso, bora compartilhar esse vídeo para mais profissionais terem acesso a essa informação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e bora me seguir lá no Instagram. E também, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto, comenta aqui para mim, vamos conversar, eu vou te ajudar e te orientar como se comportar daqui para frente, se tornar uma profissional, uma especialista da aprendizagem que é referência, que é segura, confiante e sabe exatamente o que está fazendo.